Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. No livro de João, fala que no princípio era a palavra, o verbo. Deus, de muitas maneiras, ele falou através da sua palavra. No Antigo Testamento está escrito, assim diz o Senhor. Tem um livro no Antigo Testamento, o livro de Salmos, Salmo 119, ele todo é dedicado à palavra. E Deus, no princípio, criou o Deus dos céus e da terra usando a palavra. Nós fomos salvos pela palavra. Nós estamos limpos, a Bíblia já está limpa pela palavra. A palavra tem esse poder. E a palavra é Cristo, a palavra se fez carne, habitou. O versículo 2 do capítulo de Hebreus diz assim: a quem ele constituiu herdeiro de tudo. O herdeiro de tudo é Jesus. E por quem ele fez o mundo, o qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, ele é a palavra encarnada que se fez, ele se fez carne, e ele veio habitar entre nós. Então hoje nós aceitamos a Jesus pela fé. Aqui no livro de Hebreus 11, fala sobre isso. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a base, o alicerce, o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E é a prova das coisas que se não vêm, a fé. Então a Bíblia fala para nós que sem a nossa fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E a gente crê em Deus pela fé na palavra. Porque nós só temos hoje a palavra de Deus, só. E diz assim, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus pegou nada e fez tudo. Ele disse, haja luz e houve, haja luminares no céu, houve, haja expansão, haja árvores, haja peixes, as coisas foram acontecendo, a palavra de Deus. E da mesma forma na nossa vida, quando nós chegamos na fé, e a gente ouve, se você crê, você será salvo. E a gente passa a crer. Naquele momento você diz assim, no seu coração, eu creio. A partir daí, há uma sinceridade no coração de cada um de nós, há uma mudança radical, transformadora. Deus muda a nossa história imediatamente pela fé. Tem um versículo no Salmo 18. Salmo 18. No versículo 30. Fala assim, no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito. Esse caminho que a gente trilha é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. Então o versículo fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. É provado. Provai e vede. Fazei, lá em Malaquias fala assim, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Então, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. E ela é um escudo para todos os que nele confiam. No livro de Provérbios, no capítulo 8,
o versículo 22 fala: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade, aqui está falando a sabedoria, que nada mais é do que a palavra que é Jesus. Desde a eternidade eu fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu fui gerada, ainda antes de haver fontes carregadas de águas. E o versículo 35 diz assim: o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma, e todos que me aborrecem amam a morte. O versículo 11 do capítulo 8 fala: melhor é a sabedoria do que os rubins. De tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa a aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, e minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, os que de madrugada me buscarem me acharão. Riquezas e honra, olha que lindo, estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Louvado seja Deus. Há uma outra referência. O capítulo 1 de João, no versículo 1, fala: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele, o verbo, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O versículo 9 fala assim: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o versículo 14 fala: e o verbo, ele se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 16, e todos nós também recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Por quê? A lei foi vista por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Por isso que a Bíblia diz assim: a todos quanto receberam, deu a eles agora o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. E o conhecimento da verdade, conhecereis a verdade. A gente passa a conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. No João capítulo 3, Jesus fala: ninguém pode ver isso, ninguém pode entrar no reino dos céus se ele não nascer de novo. E nós fomos gerados de novo pela palavra de Deus, viva, palavra de Deus. Nós nascemos pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. No livro de 1 João, lá nas cartas, no capítulo 2, no versículo 14, a parte B do versículo fala assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Que coisa boa, né? Então, quando nós recebemos, nós estamos recebendo a palavra, nós somos gerados pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Aqui diz que a palavra de Deus já está em nós,
e nós já vencemos o maligno. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A todos quanto recebemos, nós recebemos a palavra. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim, João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Louvado seja, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim, Jesus falando, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. Diz assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. No livro de Efésios, capítulo 5, de Efésios, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando com graça no vosso coração. Enchei-vos do Espírito. No livro de Colossenses, capítulo 3, no versículo 16. Aqui fala, em Efésios, fala-se, falando entre vós hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, enchei-vos do Espírito. No livro de Colossenses 3,16, fala, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinamos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando fala encher do Espírito, encher da palavra, é a mesma coisa, porque a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E quando Jesus foi ao céu, ele deixou o seu Espírito, né? E quando a gente fala, Senhor, encha-me do teu Espírito, nós temos que nos encher da palavra, porque diz aqui, a palavra de Cristo habite na tua vida abundantemente em toda sabedoria. Toda sabedoria. Nós lemos aqui em Efésios, fala que enchei-vos do Espírito Santo falando. E no livro de João, capítulo 6, 63, diz que a palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Nós temos que nos encher de... Nós recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus está em vós e já vencestes os malignos. A palavra de Deus tem poder. O Evangelho, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. A gente tem que acreditar nisso. A palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus é provada e ela é um escudo para todos aqueles que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. Provai e vede que o Senhor é bom. Fica firme nessa palavra, não abre mão dela. Leia a palavra, medite na palavra, pregue a palavra, cante, adore em cima da palavra de Deus. Porque a tua vida com certeza será um sucesso. Em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, essa palavra tão rica, tão maravilhosa, palavra que nos fortalece, a palavra que nos enriquece. Por meio dela nós estamos limpos, vós já estáis limpos pela palavra. A tua palavra nos limpa a nossa mente, limpa a nossa alma, limpa o nosso coração, limpa o nosso interior, faz de nós, ó Deus amado, puros, limpos, santificados. Oh Deus amado, nós só temos motivo para adorar e cultuar o teu nome, porque o Senhor é que cuida, o Senhor é que restaura as nossas vidas, o Senhor é que nos leva por esse caminho perfeito, pois o teu caminho é perfeito, a tua palavra é provada e ela tem sido um escudo, ó Deus amado, para aqueles que no Senhor confiam. Nós já recebemos a Ti como Deus, como Senhor e Salvador,
nós entendemos que os mundos, tudo que existe por meio da tua palavra, foram criados. Da mesma forma, nós também nascemos de novo por meio da sua palavra e hoje temos uma vida transformada pela tua palavra e nós temos motivos para te engrandecer e cultuar o teu nome e exaltar a ti, meu Senhor. Por isso, continue nos dando vontade, desejo, Deus amado, de ler, de meditar, ó Deus amado, de buscar, de crescer, de nos envolvermos contigo por meio da tua palavra. Opera nas nossas vidas, faz milagres em nosso meio, para a glória do teu nome, Pai. Oramos e te agradecemos, meu Senhor querido, por tudo, em nome de Jesus. Amém.